de Hydesville, distrito de Nova York, em que uma família Fox, junto com as suas duas filhas, Kate e Margaret, respectivamente de 11 e 14 anos, se mudaram para uma casa de madeira, onde começaram a haver fenômenos estranhos, arrastamento de móveis, de cama, batidas, arranhaduras das madeiras. E resumindo, isso foi acontecendo até que a menina mais nova, a Kate, de 11 anos, ela começou a encarar essa força estranha que emitia todos esses sons e começou a imitar essas batidas. De tal forma que essa força, que não sabia o que era, batia 1, 2, 3 vezes na madeira e ela começou a repetir. Ela foi repetindo e a batida repetindo bom, até que enfim ela conseguiu travar um diálogo com essa força estranha, invisível. E essa força estranha, invisível, confessou a ela, naquela época, em 1848, que se tratava da alma de uma pessoa que tinha sido assassinada naquela casa, que estava enterrada no sótão, lá no porão, lá no quintal da casa. Isso foi confirmado depois de algum tempo. Paralelamente a isso, ainda nos Estados Unidos, esses fenômenos estranhos de arrastamento de móveis, de objetos pelas casas, começou a aparecer em todos os lugares, pipocou aqui e acolá. Muitos foram testemunhas de tais acontecimentos e esses fenômenos eles aconteciam espontaneamente, ou muitas vezes aconteciam pela presença ou pela invocação de algumas pessoas especiais, que eles logo denominaram como intermediários, os médiuns. Esses fenômenos foram acontecendo e as pessoas se interessaram muito com isso. E como eles poderiam ser provocados pelas pessoas, eles começaram a se reunir nas casas para evocar essas forças estranhas e ter um passatempo através desta atividade de fazer movimentar os móveis das casas sem que nenhuma força visível pudesse estar levantando-os. Então eles se sentavam dessa maneira. Se sentavam em volta das mesas, nas casas, davam-se as mãos, invocavam a presença dessas forças estranhas e pediam para que elas fizessem as coisas. E elas arrastavam móveis, cadeiras, etc, etc. Esse fenômeno ficou conhecido como a dança das mesas, as mesas girantes, os primórdios dos espiritismos, as primeiras comunicações compiladas, editadas do espiritismo. Logicamente, essa atividade, por ser muito diferente do que acontecia, isso tomou conta do mundo inteiro, especificamente na França, onde a sociedade francesa, principalmente a alta sociedade francesa, gostou muito desse passatempo. Era realmente uma atividade muito prazerosa, e se divertiam muito com esse tipo de atividade, se reuniam nas casas para imitar o que os americanos andaram fazendo e começaram a exportar. Desde aquela época já os Estados Unidos exporta para o mundo todo. Isso foi tomando corpo na Europa, especificamente na França, até que Kardec foi convidado para fazer parte de uma dessas reuniões. Ele foi. E logo nas primeiras reuniões ele percebeu que realmente aquilo não era realmente uma brincadeira, era muito mais do que isso. Era uma atividade muito diferente do que um simples passatempo, do que um simples motivo para se reunir
e beber algum vinho. Porque ele pensava o seguinte: uma cadeira não anda sozinha, um móvel de madeira não se mexe espontaneamente. Alguma coisa existe por trás disso que está fazendo ele se mexer. Por quê? Se existe um efeito de alguma coisa, é porque existe uma causa. Ele extrapolou, transportou para isso. Se existe um efeito inteligente, é porque existe uma causa inteligente. Se damos ordem para a cadeira, para ela se mexer, e ela se mexe porque ela entende o que eu digo, a partir desse princípio. Então ele cunhou esse axioma. Todo efeito inteligente, todo efeito tem uma causa, um efeito inteligente tem, obviamente, uma causa inteligente. Ele começou, então, a estudar, começou, então, a se interessar mais profundamente, mais a miúde, dessas circunstâncias. E ele foi desenvolvendo essa atividade até que essa força que mexia as cadeiras se identificou como sendo espírito. Sendo um espírito, a alma dos mortos, as almas desencarnadas, que estavam se manifestando para que houvesse atenção especial a elas. Motivo nós saberemos já já. E ele, através desse contato mais contínuo, constante com esses espíritos, ele pôde traçar uma conversação, uma comunicação muito interessante, através inicialmente de batidas, que é a tipologia. Então eles batiam e diziam para os espíritos, para essa força misteriosa ainda, para que ela repetisse sim ou não, através das batidas, através das perguntas que faziam. Se é homem, se for homem, bate uma vez, se for mulher, bate duas. Tipo dessas situações, dessas pequenas comunicações ainda muito embrionárias, muito elementares. A partir, que é aqui que mostramos, as batidas, eles se comunicavam. A mesinha batia de um lado, era uma resposta. A tipologia partiu para essa outra situação, que é a sematologia, que é a linguagem dos sinais, da mímica, que mostra já algum tipo de sentimento, algum tipo de mímica e gestos durante a comunicação. Então, a tipologia e a sematologia são as duas linguagens primárias, rudimentares do Espiritismo. Mais adiante tiveram a ideia de colocarem as pessoas que evocavam essas forças, esses espíritos, para se sentarem e escrevessem. Que foi evoluindo essa linguagem, os espíritos deram a ideia, porque vocês não escrevem. Então colocou-se, inventou-se essa situação, essa situação de uma prancheta com um objeto de escrita, a mão do médium, no caso, e ele ia recebendo as informações e ele ia escrevendo, mediunicamente. Mesma situação dessa. Quer dizer, ele não escrevia, quem escrevia era o lápis sozinho. Mesma coisa aqui, o lápis aqui e um cesto, uma prancheta, cesto de vinho, uma prancheta, que são objetos que juntamente com o lápis faziam parte para que houvesse essa comunicação. Mais adiante, viram que não era necessário absolutamente nada disso. Era só dar o lápis, o objeto de escrita na mão do médium, que ele sairia escrevendo toda aquela influência, toda aquela informação que os espíritos estavam lhe dando. Com isso iniciou-se a psicografia. E depois disso também a psicofonia, que são a transmissão das mensagens através da escrita e através da fala. E foi evoluindo, e Kardec se comunicando
com esses espíritos, principalmente através de 3 médiuns, 3 moças da época, a Julie Margarete Baudin, de 15 e 18 anos, e a Ruth Chafé, de 20 anos. Principalmente através dessas 3 médiuns, os espíritos davam as comunicações. E Kardec observava essas comunicações e classificava-as como comunicações sábias, elevadas, de alto teor moral. E recebia também outras comunicações que os desanimavam, que o execravam, maltratavam, comunicações de baixo calão, ou seja, comunicações dos espíritos de todas as formas que eles são, porque os espíritos desencarnados nada são do que nós mesmos daqui a alguns anos. E nós, se dermos as nossas comunicações, poderão ser realmente, deverão ser proporcionais àquilo que nós somos. Então, os espíritos davam essas mensagens, comunicações muito boas ou muito ruins. Até que isso foi se tornando cada vez maior e os espíritos colocaram a Kardec a necessidade de fazer um livro. Você fará um livro que seria a edição de toda a compilação de todos esses dados, ou seja, a codificação do espiritismo, de todo aquele arsenal de conhecimento que Kardec tinha até aquele momento, juntamente com toda a sua equipe. E os espíritos colocaram para ele fazer o livro. Esse livro foi editado, foi impresso em 1857, e os espíritos disseram a Kardec: colocarás... Eu estou pulando tudo aqui. Colocarás no cabeçalho do livro esse emblema. Esse emblema, como todos sabem, é uma parreira. O galho, o ramo, significa o corpo físico. Nesse emblema, os espíritos disseram, está todo o trabalho do Criador. Está o corpo físico, está o bago, o cacho, que é o espírito encarnado, a ação do espírito na carne, a ligação do espírito com a carne, e existe também o espírito, que é o suco da uva, produto de haver, produto de ser da parreira, que o objetivo dela é fazer o suco que nós tomamos, que vira vinho, etc, etc. Então, dito isso, falou, aqui está o emblema do Criador, porque está todo o trabalho do Criador. Porque tu sabes, disse a Kardec, que o espírito, o trabalho no corpo quintessencia o espírito, ou seja, purifica o espírito. Ou seja, nossas encarnações, nossas inúmeras reencarnações são necessárias para que o espírito evolua, para que o espírito cresça, consiga atingir a angelitude, a perfeição moral. Então, a partir do Livro dos Espíritos, de 1857, houve depois os outros livros que formam o Pentateuco kardeciano, os 5 livros básicos da doutrina, que todos nós estudamos, Livro dos Médios, 61, Evangelho, 64, o Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 65, a Gênese, os Milagres e as Predições, em 68. No Livro dos Espíritos, que é o livro básico, iniciante de todos nós, ele é dividido em várias partes, os prolegômenos, onde tem esse emblema que passamos, as causas primárias, onde discute-se Deus, o mundo espírita, onde os espíritos mostram o que é que fazem no mundo espírita, como é que é a sua vida na erraticidade, as leis naturais e, no fim, os consolos e as esperanças para o futuro. Dentro das leis naturais, a terceira parte, é bom ressaltar essas 12 leis, que são as leis naturais, as leis que não foram realmente escritas por ninguém. Os espíritos cunharam
as mensagens com esses ensinamentos, nos deram esses ensinamentos através de Kardec, e ele colocou, subdividiu, compilou, editou, codificou toda a doutrina e dividiu essas instruções nessas leis, que são leis divinas, são leis básicas, são leis da natureza. Ninguém escreveu, mas os Espíritos, pela sua sabedoria, pela sua experiência, realmente nos mostram que existe todas essas leis para a agradabilidade nossa, que nós devemos, a nossa inteligência está em conhecer e praticar essas leis. Quando nós conseguimos praticá-las, realmente estaremos atingindo a perfeição moral, rumo à nossa angelitude. Por que é que os espíritos se comunicaram? Ou seja, se comunicam desde que existe espírito, desde que existe esse ser eterno. Desde que existe espírito, eles se comunicam. Na erraticidade ou encarnados. Essa comunicação existe. Mas, dessa época, em 1850, é que houve interesse da população em dar a devida atenção. Qual é o objetivo da comunicação dos espíritos? Esse espírito, em 1861, deu essa mensagem. São chegados os tempos para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Deus nos envia, através da sua bondade infinita, da sua misericórdia infinita, mensageiros, revelações, de tempos em tempos, para que alavanquem o progresso moral, intelectual, científico de toda a população. O Espiritismo tem como revelações divinas essas três revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés foi um líder religioso, político, maior profeta do judaísmo, mas também adorado no islamismo e no cristianismo. Ele foi um líder, ele foi o profeta, ele instituiu a Páscoa judaica, ele é tido como grande libertador dos judeus, é atribuída a ele o Torá. O Torá é a lei bíblica, a lei religiosa dos judeus, que corresponde a nós, aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia. É atribuída a Moisés a confecção dessas leis, a escrita dessas leis bíblicas. Ele foi o libertador do povo judeu, libertador do jugo egípcio, da escravidão que os judeus estavam no Egito. E ele promoveu um êxodo dessa população toda. Ele conduziu esse povo, estimado em 600 mil pessoas, durante 40 anos no deserto do Sinai, rumo à terra prometida por Deus a Abrão, a Canaã. Durante esse êxodo, é conhecido, extremamente conhecido, aquela primeira passagem que ele abre o Mar Vermelho. Abre uma vala no meio do Mar Vermelho para que sua população possa passar. Assim que a população dos judeus passa, esse mar volta a conter as suas águas, que impede que os egípcios os alcancem. Durante esses anos que ele esteve no deserto, ele recebe mediunicamente a tábua da salvação, a lei divina, os 10 mandamentos, que nós todos conhecemos muito bem e esperamos sempre nos melhorar para praticarmos esses ensinamentos. Então, Moisés é a primeira revelação. A Jesus é a segunda revelação. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições,
Kardec nos mostra a diferença que tem e a similaridade que tem as duas revelações entre Moisés e Jesus. João, primeiro capítulo, ele já diz porque a lei, a força foi dada por Moisés, a disciplina, mas a graça e a beleza por Jesus, o amor, a justiça e a caridade. Qual é o ponto capital da revelação do Cristo, da segunda revelação? E agora eu peço atenção, todos aqueles que estiverem dormindo, que acordem. Esse é um ponto extremamente importante. O que é que esse homem fez, que hoje nós podemos dizer que estamos no ano 2014, depois dele, e que o calendário ocidental se reporta a Jesus como sendo um divisor de águas. Os anos passaram-se antes e depois de Cristo. O que é que esse homem fez de tão importante que mudou? Mudou o mundo, mudou a cultura, mudou o modo das pessoas se relacionarem, mudou o modo da visão social de todos nós. Basicamente, podemos resumir em 3 pontos fundamentais. Ele mostrou ao povo da época a verdadeira natureza de Deus. Ele mostrou a imortalidade da alma. Ele mostrou a vida futura. A verdadeira natureza de Deus. Por quê? Moisés concebeu para unir aquele povo durante o deserto, durante a travessia do deserto, um povo selvagem, desordeiro, desonesto, extremamente materialista e unicamente materialista, que tinha tinha inúmeros deuses, e Moisés colocou para eles como tendo que deveríamos ter um Deus único, soberano, Senhor de todas as coisas. E eles passaram a entender desse modo. Abandonaram todo aquele politeísmo que tinham para um Deus único. Eles tinham como sendo esse Deus, um Deus realmente particular, apenas deles, um Deus guerreiro, um Deus violento, um Deus extremamente material, um Deus comerciante, um Deus negociante, um Deus mercantilista, que eles faziam as suas oferendas, levavam as oferendas ao altar, oferendas materiais, estritamente materiais, porque eles não conheciam outra coisa que não fosse isso. Jesus que introduziu o Espírito, eles levavam essas oferendas e pediam de volta a certeza que Deus lhes daria mais dinheiro, mais poder, mais conforto físico e material. Era exatamente isso que eles pensavam. Jesus concebeu então a imortalidade da alma. Eles não sabiam, não tinham a noção exata de ressurreição nem de reencarnação. Mesmo os senhores da lei, naquela passagem de Nicodemos, que Nicodemos pergunta a Jesus como é que um homem pode atingir os céus, pode atingir a felicidade. Ele diz que o homem, para atingir tudo isso, que ele se preocupa, o homem deveria nascer de novo. Jesus, logicamente, falava de reencarnação, mas Nicodemos não entendia. Ele falou, mas como que um homem adulto, grande, pode nascer de novo do ventre da sua mãe? Então, eles não tinham essa visão clara que nós temos hoje da reencarnação, das sucessivas reencarnações que temos na nossa vida. Por isso que Jesus foi perseguido e adorado, admirado por uns, detestado por outros. Porque os fariseus daquela época, eles tinham esse poder econômico, financeiro, político e religioso. Eles que ditavam onde deveríamos seguir, para que lado deveríamos pender o fiel da balança, eles que decretavam tudo isso.
Então eles ficaram com muito medo de Jesus, porque eles iam perder todo esse poder que eles tinham. Esse homem está prometendo uma coisa que teremos uma felicidade futura, que teremos outras oportunidades. Então aqueles pobres, perseguidos, que lhe davam ouvido, que estavam receptivos à sua boa nova, o seguiram e o adoraram, porque ele lhes prometia a vida futura, a reencarnação, a chance de ter uma vida melhor, uma felicidade no futuro, através das nossas boas ações, através da prática do bem. Então Jesus trouxe da lei mosaica tudo que é eterno ou divino, ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis divinas, não são leis de Moisés. Moisés, então, promulgou a lei do Sinai, os 10 mandamentos, e lançou bases da verdadeira fé, ou seja, um Deus apenas. Um Deus apenas, mesmo que seja um Deus, na época, particular de cada um deles. Jesus colocou a revelação da vida futura, as penas e as recompensas que teremos através do nosso bem ou mal proceder. Moisés cunhou em torno de 600 leis que serviram para disciplinar esse povo desordeiro, selvagem, desonesto, que viviam, que estavam com ele nessa trajetória no Sinai, em busca ao encontro da terra de Abrão, prometida por Deus. Ele trouxe todas essas leis, lei disciplinar, transitória de concepção humana. Jesus rejeitou o que era transitório, disciplinar e de concepção humana. O Deus de Moisés era um Deus terrível, ciumento, vingativo, cruel, implacável. Um Deus que os protegia nas guerras. Os salmos de Davi, as canções de Davi, invocam um Deus para a guerra. A maioria deles é dessa maneira. Um Deus guerreiro, um Deus próprio de um povo guerreiro, que era próprio da cultura, do lugar da cultura da época. Já Jesus colocou não, como diz João, a graça e a beleza, um Deus clemente, justo, bom, infinitamente misericordioso, que perdoa. O Deus de Moisés, Deus de um único povo, privilegiado, preside os combates. O Deus de Jesus era um pai comum do gênero humano, que se estende sua proteção, sua providência divina a todos nós. O Deus de Moisés que recompensa e pune pelos bens da terra. De Jesus não, a verdadeira pátria não é esse mundo, mas no reino celestial, onde os humildes serão elevados e os orgulhosos serão rebaixados. De Moisés é um Deus que faz da vingança uma virtude, guerreiro, justiceiro pelas próprias mãos. O Deus de misericórdia de Jesus, perdoai aqueles que fazem bem, dê a outra face. De Moisés um Deus mesquinho, meticuloso, que exige o cumprimento rígido das suas leis, das suas determinações. De Jesus um Deus grande, que vê o pensamento e não o exterior, não as exterioridades. Kardec fala, escreve durante várias vezes, coloca várias vezes essa recomendação na sua obra, do que o que vale é o fundo, não é a forma. É o fundo, é a intenção, é a vontade. Não é a roupa, o exterior do qual nós nos revestimos e mostramos aos outros. O Deus de Moisés era um Deus temido, o de Jesus, um Deus amado. O de Moisés teve uma doutrina realmente despótica, sem discussão, a imposição pela força, que era necessário isso naquele momento cultural da história universal, da história dos judeus. O de Jesus é uma doutrina conselheira. Jesus nunca se impôs, a não ser pela persuasão, pelo convencimento. Nunca obrigou, como também
os dirigentes desta casa sabem que não adianta trazer as pessoas através do proselitismo dentro do centro espírita, ser espontâneo. As recomendações, os ensinamentos que a doutrina espírita, cada um as absorve de uma maneira diferente de um de outro, porque a cultura, nós temos valores diferentes, temos culturas diferentes, modo de ver as coisas diferentes, as dores, as penas, as situações de adversidade para nós são totalmente diferentes de um para o outro. E Jesus continua: muitas das coisas que vos digo ainda não compreendeis, mas dentro em breve compreenderão. Por isso que eu falo por parábolas. E compreenderão porque virá o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que explicará todas essas coisas. Então vemos chegar então à terceira revelação, o Espiritismo. A doutrina dos Espiritismo, cunhado pelos Espíritos, elaborado pelos homens. O Espiritismo, então, é uma doutrina, uma ciência, uma religião, uma filosofia que tem por objeto de estudo o Espírito, a natureza do Espírito, a sua criação, o seu destino, a sua evolução, a sua escalada evolutiva, a sua relação, o seu relacionamento com os encarnados, através da influência que exerce ou através da comunicabilidade que tem através dos médiuns. Também se interessa pelas investidas encarnatórias que esse espírito tem, que serve para se melhorar, que serve para se purificar, para se quintessenciar. Então, a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina divina na origem, porque foi de aparecimento espontâneo dos espíritos. Ninguém fez uma fórmula e culpou os espíritos por essa fórmula. Os espíritos que apareceram espontaneamente, amando de Deus como revelação, para que pudessem, através do seu conhecimento, nos dar essas mensagens e dar esse alavancamento do nosso progresso cultural, científico e material e espiritual, e moral principalmente. Mas foi elaborada pelo homem, pelo trabalho do homem. Kardec e sua equipe, e até hoje se estuda ainda o Espiritismo, e cada vez vamos estudar mais. Então, essas questões ainda na Gênese, o Espiritismo é produto de ensino vindo de Deus. O Espiritismo é uma revelação porque o homem precisa de uma revelação. Ele não poderá achar essa revelação por si mesmo. Qual o caráter da revelação espírita? Então o Espiritismo é realmente uma revelação elaborada pelo homem, cunhada de iniciativa dos espíritos. E o homem precisa de uma revelação, porque de tempos em tempos Deus nos manda para ajudar o nosso progresso. Poderá achar por si mesmo, claro que poderá achar muito mais lentamente, sem essa alavancagem. Em que se funda a autenticidade dos espíritos, da doutrina dos espíritos? Kardec inúmeras vezes coloca na sua obra de que as mensagens, as comunicações são dadas e que nós devemos avaliar muito todo quanto é tipo de comunicação, não só espiritual, mas tudo que nós lemos, ouvimos na imprensa, nós devemos avaliar muito e peneirar isso, julgar essas comunicações, tudo aquilo que ouvimos, da real veracidade de tudo isso. Então Kardec, ele não ouviu apenas um espírito para dar uma conclusão. Inúmeros espíritos no mundo todo, em muitos países da época foram ouvidos, e muitos correligionários, e muitos ajudantes, auxiliares em todas as situações, corroboraram a veracidade de tudo isso. E ele diz, interessante, ele diz assim, é melhor para a compilação, para a edição dos livros, é melhor descartarmos 9 mensagens certas do que aceitarmos uma apenas errada.
Uma coisa muito óbvia, porque aquelas que estão certas estarão sempre certas, então mais tarde serão aceitas. Simples questão de tempo. Qual a autoridade dos ensinos dos Espíritos? A autoridade está em que existiram inúmeras situações, inúmeros locais para dar essas comunicações. E qual a utilidade moral que pregam se é a mesma de Jesus, se não muda nada? Apenas é a explicação. Porque, como todos sabem, e talvez seja uma verdade, é muito difícil interpretar os evangelhos, interpretar a Bíblia. Então os Espíritos vêm e nos dão uma obra, por exemplo, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que é explicativo. A das parábolas de Jesus, totalmente a explicação que temos da sua doutrina. E quais as verdades novas que nos trazem? Não traz nenhuma verdade nova. Se houver alguma verdade nova, o Espiritismo vai encontrá-la, vai se modificar para se adaptar a uma verdade nova. Então, o Espiritismo tem um tríplice aspecto: religião, filosofia e ciência. Qual que é o aspecto religioso do livro da doutrina espírita? Está a religião na doutrina espírita, onde o Espiritismo reconhece Deus, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, justo e soberano, que nos dá as oportunidades constantes da nossa vida, nos dias das nossas encarnações sucessivas, que nós devemos toda a submissão pelo que somos, por termos sido espíritos criados por Deus. E onde está a religião na obra de Kardec? Onde se situa? Onde está no Pentateuco kardeciano? A religião está no Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo aspecto, do tríplice aspecto, a filosofia. Por que é que o Espiritismo é uma filosofia? Porque ele se interessa pela criação do espírito, pelo destino, pela sua vida, pela sua prática do bem e do mal, que vai repercutir no seu futuro, que ele vai angariar recursos para se melhorar cada vez mais, que sua felicidade futura depende do que faz hoje, e que sua infelicidade atual depende dos erros cometidos num passado recente ou remoto. E a filosofia espírita se encontra em que lugar na obra de Kardec? Ele está no Livro dos Espíritos. Ele está no Livro dos Espíritos. Ele está também nas parábolas de Jesus, as parábolas filosóficas de Jesus. Palavra do mal rico, trabalhadores da última hora, parábola dos talentos, palavra do semeador, bom samaritano, do filho pródigo, da figueira seca, da festa de núpcias. Está também nos ensinos de Jesus, nos ensinamentos. A trave no olho, os vendilhões do templo, carregar a cruz, que são inúmeras interpretações deste ensinamento. A candeia e o alqueire, o óbolo da viúva, a mão direita e a mão esquerda. A mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Isso são ensinamentos filosóficos. O sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados mendigos de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, os aflitos, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados sejam aqueles que têm paciência,
Bem-aventurados sejam quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os limpos de coração, porque deles será o reino dos céus. Isso tudo é de cunho filosófico. Não só religioso, filosófico, mas a doutrina espírita é científica também. E a ciência é uma coisa muito interessante, porque a ciência é impessoal. Não existe o dono da ciência. A ciência, a cada vez que um cientista ou estudioso coloca uma proposição, uma teoria, outro estudioso ou cientista vai corroborar essa teoria, vai comprová-la, e constantemente vão acontecendo superações dessa teoria, melhoras. Então o Espiritismo também dá sua contribuição à ciência. De que modo? Primeiro no livro da Gênese, em que Kardec faz a comparação da Gênese mosaica com a Gênese científica. E faz essa comparação no livro da Gênese. E o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é de ciência. Comunicabilidade com os espíritos, esses seres da erraticidade. Como que se dá a mediunidade? Estudo da mediunidade é científico. Não é religioso nem filosófico. É estritamente científico. E o Espiritismo dá sua colaboração também através do magnetismo, do estudo do magnetismo, o magnetismo das nossas preces, do passe. E vai além disso, o Espiritismo auxilia a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, mostrando as verdadeiras causas das obsessões, das depressões, das nossas tristezas, dos nossos motivamentos, das nossas motivações. O Espiritismo, então, é rico em ciência também. Na situação atual, o que nós mais podemos fazer pela doutrina espírita não é o proselitismo, como eu disse. Vamos trazer as pessoas na imposição de conceitos dentro de um centro espírita. Nós precisamos estudar o Espiritismo para entender a doutrina e permitir que ela adentre o nosso coração, nosso cérebro, a nossa mente. A divulgação do Evangelho de Jesus é a única coisa que nós podemos fazer, uma das melhores coisas que nós podemos fazer em prol da doutrina de Jesus. O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas mostrarem que o Espiritismo está errado em algum ponto, ele se modificará, porque é uma ciência positiva. É uma ciência que pode estar aberta para novos recursos, para novas recepções em torno dessa sua aceitação. Então, se uma nova verdade aparecer, ele, logicamente, aceitará. Muito obrigado a todos.